como head aqui do Leeds Tecnologia, eu vou trazer a visão sobre a transição energética, olhando exatamente pela oportunidade. Nós lançamos, em parceria com o governo federal brasileiro e com o governo do Reino Unido, um relatório, agora nesse mês, chamado Pontos de Virada Tecnológica para a Transformação Ecológica do Brasil. O Brasil é a única grande nação nesse contexto geopolítico tenso que pode transformar esse grande desafio climático em oportunidade econômica. E, por isso, eu vou trazer aqui alguns dados, lembrando quais são as principais áreas onde nós podemos investir fortemente. Lembrando que temos um ano de COP, com o governador Helder Barbalho ali nos recebendo em Belém. Nós teremos o mundo inteiro conosco. No ano passado, no seminário anual do LEED no Rio de Janeiro, quando nós discutimos este mesmo tema, nós falamos ali da gravidade da tensão geopolítica mundial. Estavam cada vez mais fechando fronteiras no momento onde as cadeias de valor precisam ser mais globais. Por que elas precisam ser mais globais? Porque é a forma delas serem mais eficientes, emitirem menos carbono e mais competitivas. A guerra geopolítica, hoje, ela é por 3 questões: segurança alimentar, energética e climática. Mesmo que alguns gestores tenham tirado a palavra clima da página, nós sabemos que a luta é muito clara pelos 3 pontos. E o Brasil é o maior fornecedor de alimentos do mundo e uma das únicas nações que tem fontes praticamente, na sua integralidade, renováveis. Lembrando um pouco do contexto do mundo e por que esse desafio e a tensão geopolítica se arrefeceu tanto. Na verdade, se intensificou tanto. A energia hoje é responsável por 70% das emissões dos países do G20. A crescente demanda da energia como mercadoria, talvez a mais estratégica do mundo hoje, não só para a transição para uma economia de baixo carbono, mas também para a produção de alimentos e de todos os produtos no mundo inteiro. Nesse mesmo evento no ano passado, nós lembramos ali das 10 empresas mais valorizadas no mundo inteiro, 7 eram de tecnologias. Isso é uma grande mudança, porque são empresas de serviços. Então, nós temos aqui a revolução tecnológica junto com a questão climática, trazendo um dos grandes desafios econômicos da nossa história desde a Revolução Industrial. Então, depois da Revolução Industrial, nós não tivemos mudanças drásticas nos processos produtivos. E, a partir de agora, nós estamos passando por essas 2 revoluções ao mesmo tempo. No mesmo evento, nós mencionamos a briga que nós tínhamos ali entre as principais empresas mais bem avaliadas, e nós vimos na posse do presidente Trump que ele estava ali do lado das 5 empresas, daquelas 10 mais valorizadas do mundo, 5 dos CEOs estavam com ele na foto. Um dos nossos sócios, o Paul Polman, que foi presidente da Unilever e hoje é chair do Pacto Global, ele trouxe, num podcast que nós gravamos alguns meses atrás, um ponto muito importante que nos chama a atenção. É a primeira vez que empresas têm hoje um valor de mercado que é maior do que as maiores economias do mundo. Então, não é coincidência que nós temos hoje a maior democracia sendo governada por um presidente ao lado do fundador da empresa com maior valor de mercado na área tecnológica no mundo hoje. Esse valor sendo perdido porque a politização desse debate tecnológico e climático é uma das coisas que os negócios não suportam. Instabilidade, insegurança jurídica, isso prejudica muito a economia e a estabilidade de qualquer negócio e reflete direto na ponta do consumidor. Mas, voltando para a oportunidade energética, nós temos que lembrar que o Brasil hoje tem potencial para se consolidar como centro global de produção de energia renovável para todo mundo, aproveitando, inclusive, os recursos naturais diversificados que nós temos. Hoje, nós temos também 90 milhões de hectares degradados de terra que podem ser recuperados para que nós possamos expandir a produção de biocombustíveis sem gerar competição com a produção de alimentos e promovendo e sem gerar competição ou qualquer conversão adicional de terras florestais. Esse ponto é importante porque no G20 nós tivemos um debate muito acirrado do food versus fuel versus forest. E no caso do Brasil, não há concorrência dos 3 pontos, muito pelo contrário, o governador Helder tem comprovado isso também, reduzindo o desmatamento, zerando o desmatamento em áreas de alto risco no Pará e aumentando a produção agrícola de uma forma sustentável.
Eu vou falar um pouco de quais são as grandes oportunidades. A infraestrutura agrícola do Brasil hoje, ela tem condições climáticas que permitem, e infraestruturais e tecnológicas que permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar, oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como SAF, etanol e biodiesel, e, além disso, um grande potencial para a geração adicional de solar e eólica. Para que a gente atenda à necessidade global, até 2050, a quantidade que nós precisamos de energia eólica e solar adicional é bastante expressiva. Nós teríamos que quintuplicar a quantidade de energia solar, triplicar a quantidade de energia eólica e SAF precisa aumentar a produção em 50 vezes. Esse é o tamanho do desafio, mas no caso do Brasil, oportunidade. Nós tivemos também aqui a explicação sobre a oportunidade que nós temos com baterias e veículos elétricos. A necessidade de aumento de produção de baterias precisa decuplicar. Tudo isso nos próximos 20 a 30 anos. E o Brasil, com tudo isso, tem uma oportunidade real. Eu vou pegar o exemplo específico de SAF, porque a demanda global ela deve aumentar. De hoje, a gente deve chegar em 2030 com mais ou menos 50 a 60 bilhões de litros de SAF por ano, até 2050 para 400 bilhões de litros. E que tipo de SAF que o Brasil pode produzir? Por que o tema da tecnologia é tão importante? O Brasil pode produzir SAF baseada em etanol de cana-de-açúcar, SAF baseada no etanol do milho, em palma, em óleo de soja, em macaúba, em resíduos de madeira e outros resíduos, ou seja, nós somos, de novo, a única grande nação que pode produzir bio-SAF em praticamente todas as rotas tecnológicas existentes no mundo hoje, de uma forma que não cria concorrência com a produção alimentar e não coloca em risco a nossa conservação florestal. O etanol de cana-de-açúcar sozinho, nós temos uma capacidade de chegar aqui à produção de mais de 6 bilhões de litros. O etanol do milho, que seria, e a palma, que seriam os outros dois com maior, nós estamos falando de outros 5 bilhões de litros adicionalmente. E com isso, o Brasil tem a oportunidade real de chegar a ter 10% do mercado global de SAF, no mínimo, adicionando até 40 bilhões de dólares para o nosso PIB. Então, exemplo concreto, se a gente somar todas as outras oportunidades que foram descritas aqui, somente na transição energética, a gente tem um potencial de quase 100 bilhões de dólares por ano. Então, quando o Meirelles traz aqui a importância de manter o crescimento econômico, a estabilidade do balanço fiscal, a liderança na transição energética é a única grande oportunidade sozinha que nos permite dobrar o crescimento econômico no momento de maior desafio internacional. Com isso, nós poderíamos chegar a crescer mais de 5% ao ano, alavancando transição energética junto com a capacidade de eletrificação. Mas, para que isso possa acontecer, nós precisamos voltar a investir em tecnologia de uma forma diferente. Como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, nós fechamos uma série de parcerias, onde a FAPESP, que foi a nossa maior fundação de pesquisa estadual hoje no Brasil, passou a investir não somente em pesquisa básica, mas também em pesquisa aplicada junto com as empresas. É muito necessário que nós tenhamos hoje modelos de parcerias público-privadas para que possamos investir nessas rotas tecnológicas. Nenhuma das rotas que eu mencionei, nem a da Palma, que o governador sabe que tem sido muito procurada no Pará, ou mesmo da Macaúba, que tem um trabalho enorme sendo feito, com o maior anúncio de investimento feito pelo Mubadala em Minas Gerais, nenhuma delas hoje alcançou a escala ótima. Os custos de produção ainda chegam a ser 3 vezes mais altos do que qualquer outra alternativa com maior emissão de carbono. Então, as pesquisas aplicadas agora são extremamente urgentes e necessárias, porque, senão, vai ser muito fácil o Brasil sentar na mesa de negociação e exportar seu bagaço de cana, sua soja, sua cana. Já somos os maiores exportadores de soja, milho, cana, carne, frango. Precisamos agora avançar na complexidade econômica na mesa de negociação. Nós não podemos parar no lítio ou no minério de ferro. É muito importante passar a produzir células de bateria. E, para isso, a pesquisa aplicada é muito fundamental nesse momento, e não só puxando a sardinha aqui para o lado do lead de tecnologia, mas também porque é a forma de aumentar a complexidade econômica, porque precisamos crescer, empregar as pessoas e agregar valor à nossa economia. E, para finalizar, outros 3 pontos que precisamos investir: diplomacia climática e econômica. A COP30 está aí, foi lançado pela CNI na segunda-feira, a Sustainable Business COP, um dos grupos de trabalho onde os negócios estarão à frente.
Nós precisamos ir unidos e uníssonos na agenda de oportunidades do Brasil, para que a negociação climática aconteça, mas que a negociação econômica também aconteça. E que nós possamos passar a ser líderes nas cadeias produtivas de alto valor agregado, que são de baixo carbono e de altíssimo potencial econômico para o Brasil. Expectativa enorme, estaremos contigo, governador, mas eu espero que, setorialmente, cada uma das empresas e membros do LEAD possam participar também com o LEAD de tecnologia, para que possamos ter propostas concretas para terminarmos esse ano com anúncios de investimentos de valor agregado para todos os setores de maior oportunidade para o nosso país. Muito obrigada.